em Mateus, não sou eu que vou estar ministrando nessa noite, mas a palavra do Senhor em Mateus 25, versículo 14, fala sobre talentos, sobre esconder, sobre usar, sobre realmente você receber um talento e saber o que fazer com ele. E nós não somos diferentes. Nós fazemos o que com aquilo que o Senhor nos dá? Nós colocamos em prática. Mas para que nós possamos saber se temos talento ou não, você tem que ter oportunidade. Amém? Então, com muita liberdade, eu vou chamar aqui à frente o Magno. Faz favor, Magno. Vamos ouvir que Deus vai nos falar através do Magno, que a igreja possa abrir o coração. E estamos tentando aí desenterrar talentos, né? E que o Magno seja grandemente abençoado por Deus. Vamos orar aqui, Magno. Senhor, Pai, Deus amado, Deus querido, neste momento eu quero apresentar o Magno ao Senhor, ó Pai, pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida dele, que o Senhor possa conduzi-lo, ó Pai. Ó Deus, porque ele vai ministrar a palavra do Senhor, é a palavra que vem do trono do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa usá-lo, ó Deus. Pai querido, com poder e graça. Deus, tira todo o nervosismo, ó Pai. Neste momento, ó Deus, dê a ele tranquilidade, paz, ó Deus, para que ele possa, ó Pai querido, ó Deus, transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai. Usa-o, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Nós o abençoamos neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tá calor, né, irmãos? Ah, Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo. Amém. Êxodo 3, versículo 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? A palavra do Senhor me revelou, já tem um tempo que eu estava estudando essa palavra, e eu já li ela diversas vezes, e Deus chamou muito a minha atenção em relação ao chamado. E por diversas vezes eu ficava me perguntando, Senhor, qual é o meu chamado? Por que o Senhor me tirou do mundo em que eu vivia e me trouxe até aqui? Porque eu aceitei Jesus em 2012 e eu nunca tinha compreendido isso. Senhor, por quê?
o que eu fiz de importante até hoje? Desde 2012 eu sirvo ao Senhor, e o que eu fiz até hoje? O que vai ser lembrado através de mim? E Deus, ele falou no meu coração que o chamado, ele não é simplesmente para um único objetivo. Você tem, todos os dias você tem um chamado. O chamado de Deus, ele pode ser quando você estiver dentro de um ônibus, quando você estiver no seu trabalho, na escola. Então o chamado de Deus, ele é todos os dias e a todo momento. Quantas vezes vocês já pregaram para um colega de trabalho? Quantas vezes vocês já falaram do amor de Deus para alguém? Que seja para o seu vizinho, que seja para um irmão de sangue, para sua mãe que ainda não é convertida, ou para o seu primo que ainda não é convertido. E a gente tem orado muito ultimamente, pedindo a Deus para que nos envie pelo menos uma alma, para que a gente possa ganhar. Mas será que a gente está com os ouvidos atentos para receber? E se Deus enviar essa pessoa, essa alma, for justamente aquela alma que mais te atormenta, aquela alma, aquela pessoa que mais te persegue, aquele que você, assim, durante todos os dias da semana, do mês você quer manter distância. Fulano de tal, eu não suporto. Fulano de tal é uma pedra no meu caminho. Mas se for ele que Deus enviou para que você ganhar. Porque às vezes, irmãos, você falar da palavra de Deus para uma pessoa que te ama, falar da palavra de Deus para uma pessoa que vai parar para te ouvir, mesmo que não vai fazer tanto efeito, mas ela não vai te criticar, ela não vai te perseguir por você estar falando do amor de Deus para ela. Isso às vezes se torna muito fácil, mas tenta falar do amor de Deus para aquele vizinho que te atormenta, que fica com o som ligado até 2 horas da manhã e você precisando dormir para trabalhar no dia seguinte. Aí é que está. Às vezes pode ser para isso que Deus te chamou, porque eu creio que Deus ele nunca faz nada por acaso. Ele sempre te coloca no lugar certo, na hora certa. Existe um ditado do mundo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. É mentira isso, porque Deus, ele não trabalha em linhas tortas, ele te conserta para depois trabalhar. Ele, antes de Deus usar você para pregar a palavra dele para alguém, ele primeiro vai usar alguém para pregar a palavra dele para você. Deus, ele não escolhe qualquer um, ele te prepara antes. E a palavra de Deus, ele tem mexido muito comigo nesses dias quanto a isso, quanto ao chamado. Gostaria de deixar mais uma palavra para vocês, que está no livro de Ester. Amém? Livro de Ester 4, versículo 12. Amém? Diz assim a palavra: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão.
Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. É aquilo que eu falei. Às vezes a gente está num lugar e não sabe o motivo de Deus ter colocado a gente justamente naquele lugar. Ester, ela chegou à posição de rainha e Deus já sabia o que iria acontecer. Se Ester não tivesse se tornado rainha, os judeus não teriam ninguém por eles. Aliás, teria, sim, porque Deus teria levantado outra pessoa, como o próprio Mardoqueu disse. Mas não pense, irmãos, que se vocês negarem assim de fazer a obra, que a obra vai parar, porque não vai. Deus ele sabe o que faz, e Ele sabe o chamado de cada um que está aqui hoje. Às vezes vocês têm hoje o mesmo pensamento que eu tive no passado, de ficar pensando qual é o meu chamado. Às vezes você é muito jovem ainda, um adolescente, está na casa do Senhor e vê como outros adolescentes vivem lá fora. Eu passei muito por isso, não exatamente na minha adolescência, porque eu aceitei Jesus, eu já estava com 19 anos, então a minha adolescência inteira foi no mundo, e experimentando todos os prazeres do mundo, festa, bebida, e quando eu conheci Jesus, eu sabia que Deus tinha me chamado. Eu sabia que Deus ele tinha me colocado dentro da casa dele por algum motivo. Só que eu não sabia qual. E eu ficava orando durante muito tempo sobre isso. E ouvi várias pregações de pastores perguntando aos irmãos: qual é o seu chamado? Você já orou a Deus perguntando qual é o seu chamado? E hoje eu tenho essa visão um pouco diferente quanto ao que é o chamado. Às vezes Deus tem um chamado para você aqui dentro da igreja, para levar a palavra para outros irmãos. Às vezes Deus te levantou para estar no louvor, para estar tocando um instrumento, para estar louvando. Às vezes Deus ele te levantou para estar servindo os irmãos com uma água na recepção. Às vezes Deus te levanta para poder limpar o templo. E isso, irmãos, é agradável ao Senhor, porque dentro da casa do Senhor não existe um trabalho mais importante. Todos que trabalham são importantes, desde a limpeza até daqueles que estão aqui pregando, daqueles que estão tocando, louvando. Não existe um trabalho maior que o outro. E não pense que o seu chamado, para vocês que, por exemplo, estão no louvor, que o seu chamado é só louvar. Deus me chamou para louvar, eu tenho uma voz muito boa, eu sei cantar, e o meu chamado é louvar. Mas o seu chamado também é pregar, o seu chamado é trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. E o chamado de cada um que está aqui é esvaziar o inferno e trazer para o céu. Esse é o chamado de cada um de nós. Eu ouvi uma vez um pregador falando, foi no YouTube, não lembro o nome do pregador, e ele falando assim: por que nós, a maioria de nós cristãos, somos tão egoístas?
Por que agimos como se quiséssemos Deus só para a gente? Porque quando acontece alguma coisa boa na sua vida, quando você compra um carro, você logo tira uma foto do carro, posta no status do Instagram, do WhatsApp, posta no Instagram, sai na rua mostrando para todo mundo. Aquele que você nunca deu um bom dia, você buzina para ele só para mostrar que está com aquele carro. Quando você compra uma moto, quando você compra aquela roupa, aquele vestido que você olha no espelho e fala assim: nossa, ficou bacana, ficou bom, fiquei bonito, fiquei bonita. Você sai com ela e já inventa lugares para ir. Não tem nem lugar para sair, mas logo já inventa algum lugar para mostrar aquela roupa. Por que não somos assim com Jesus? Por que não mostramos para aqueles que estão lá fora o Deus que a gente serve? Deus, ele não é melhor que um carro? Deus não é infinitamente melhor do que uma roupa? Então por que a gente não sai lá fora e dizendo para cada um que estão na rua: Deus é bom, olha o que Deus fez comigo, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus te ama. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ganhar uma alma para Jesus pelo simples fato de não dizer para aquela pessoa que Jesus ama ela? Eu fico pensando quantas pessoas devem ter tirado a vida da sua própria vida e poderia ter sido evitado se naquele momento que você passou diante dele você tivesse dito: Jesus te ama. Às vezes aquela pessoa só queria ouvir isso para poder desistir de fazer mal a si mesmo. E a gente, às vezes, por vergonha, por egoísmo, não falamos. A gente não prega o amor de Deus como deve ser pregado. A gente costuma falar o tempo todo que a gente ama a Deus, que Deus é o nosso melhor amigo, que Deus, ele é perfeito em tudo. Só que a gente fala muito mais o nome de Deus dentro da igreja do que lá fora. Onde a gente deve mostrar quem é Deus é lá fora. Porque aqui dentro, acredito que todos que estão aqui conhecem a Deus ou pelo menos já ouviu falar nele. Já ouviu falar da palavra. Todos estão aqui por algum motivo. Todos têm um objetivo de estar aqui hoje. Às vezes alguém foi convidado e está aqui porque chamaram, mas esse convite não foi em vão. Você foi chamado. Você não está aqui por acaso. E Deus, ele tem essa forma de trabalhar. Ele tem esse jeitinho carinhoso de tratar com as pessoas. Gostaria de estar deixando mais uma palavra. Irmãos, vocês me perdoem, eu gosto de ler. Então, vou estar lendo aqui mais uma palavrinha, aqui agora no livro de Gênesis. Amém? Gênesis 41, versículo 37. Amém? Como diz a minha antiga pastora, antes de eu unir aqui na Batista, ela sempre falava assim com a igreja, assim, que não é proibido glorificar, que não é proibido dar um glória a Deus. Então, sinta-se à vontade, viu, irmãos, de dar um glória a Deus, de glorificar a Deus, porque aqui eu acredito que Deus não proibiu, não colocou essa regra de ser proibido. Acredito que o pastor também não proibiu, então pode glorificar. Amém? Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou:
será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Todos aqui conhecem a história de José, né? Acredito que, se não são todos, bem a maioria. E José, ele foi um grande homem. Ele foi um homem que passou por muitas provações na vida dele. José foi um homem que cheio do temor do Senhor, e um grande profeta. Ele revelava sonhos, e por causa disso ele manifestou nos irmãos uma grande inveja, a ponto dos irmãos o venderem como escravo. Sabe, irmãos, quando a gente tem um chamado de Deus nas nossas vidas, não pense que será fácil. Quando Deus te chamar para alguma coisa, pode ter certeza que vai acontecer situações, e o inimigo ele vai enviar pessoas para te mudar a sua rota, para mudar o seu destino, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo ele não quer que você faça o que Deus te pediu. Ele, a todo tempo, ele quer te tirar do seu chamado, porque até o diabo um dia teve um chamado, só que o chamado dele ele não aceitou, e ele usou toda a riqueza que Deus deu para ele para ir contra a Deus. José, ele foi vendido como escravo. E irmãos, às vezes a gente pode pensar que o nosso sofrimento ele está sendo muito, assim como o de José, que foi vendido. Ele poderia ter pensado que acabou por aí, só que o início do sofrimento dele só estava começando. Ele foi acusado de ter assediado a mulher de Potifar, se eu não me engano, Potifar. E ele foi preso por causa disso. Só que Deus tinha um plano até na prisão dele. Se José não tivesse sido preso, primeiro, se José não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria sido acusado de mexer com uma pessoa errada. Ele não teria sido acusado disso, então ele não teria sido preso. E Deus ele precisava de José dentro daquela prisão. E José revelou o sonho de 2 prisioneiros. E através dessa revelação chegou aos ouvidos de Faraó. E graças a isso ele revelou os sonhos de Faraó, e Faraó nomeou ele como governador. Então José, mesmo após ter sofrido por acusações falsas, ter sido vendido como escravo, ter sido tirado de perto do pai e da mãe, Deus honrou ele. E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente fica perguntando a Deus o motivo: Senhor, por que o Senhor não me cura? Eu tenho tal problema, por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não cura minha mãe? Por que o Senhor não cura o meu pai? Por que o meu irmão sofre há tantos anos com tal doença? O Senhor é o médico dos médicos, por que o Senhor não cura? Já fizemos
orações na igreja, já pedi oração para os irmãos, o pastor já foi lá em casa orar, o pastor já me ungiu com óleo. Por que que eu ainda não sou curado? Só que Deus, ele tem um propósito para tudo. Você pode talvez descobrir amanhã o porquê e pode também não saber o porquê. É Deus que sabe o motivo. Hoje mesmo eu estava em casa conversando com a minha esposa e eu comentei com ela o seguinte: às vezes a gente adoece e a gente vai para o hospital e não sabe o porquê. Assim, nossa, por que que eu adoeci? O que que eu fiz para merecer isso? Eu fui internado, eu não consigo sair dessa cama de hospital. Mas às vezes Deus colocou você naquela posição de enfermo para que você fosse para o hospital e falasse do amor de Deus para uma outra pessoa que está numa outra cama do seu lado, que está prestes a falecer. Às vezes a única chance que aquela pessoa teve de aceitar Jesus, de conhecer um pouquinho da palavra de Deus, era ouvindo de Deus, justamente de você. Se você estivesse são, se você estivesse saudável, você não teria ido naquele hospital. Você não teria motivo de ir naquele hospital pregar para aquela pessoa. Aí Deus colocou você como enfermo para você ir lá, pregar para aquela pessoa, salvar aquela alma e depois voltar para sua casa com a sua saúde restaurada. Deus, irmãos, ele não faz nada por acaso. Não existe acaso nas coisas de Deus. Não existe isso. Deus, ele tem um propósito para tudo. E se você não sabe o seu propósito, o seu chamado hoje, você pode ter certeza que um dia Deus vai te revelar. Às vezes você não vai revelar a Deus, às vezes Deus não vai te revelar isso hoje. Não vai te revelar com você em vida. Mas às vezes Deus, quando você chegar nos céus, Deus vai virar para você e falar assim: olha, sabe por que você ficou todos esses anos em vida doente? É porque o seu vizinho estava te observando e ele viu que você passou a sua vida inteira doente e nunca blasfemou contra Deus. Você nunca negou a sua fé por causa da sua doença. E hoje o seu vizinho está aqui no paraíso graças a você que nunca reclamou. Graças a você que nunca negou a sua fé por causa disso. Se eu tivesse te curado, o seu vizinho não teria sido salvo. Amém? Então, às vezes, irmãos, pode ser que a gente não é nem curado porque a gente reclama muito. O povo do Egito mesmo, uma viagem que era para ter durado 40 dias, durou 40 anos. Devido à reclamação, devido o tanto falar. Às vezes é momento de calar, às vezes é momento de simplesmente de se prostrar e falar com Deus: Senhor, a minha situação é essa, não está bacana, não está bom para mim, mas eu creio que o Senhor tem um propósito em cima disso. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que eu faço isso ou que eu consigo. A maioria das vezes, infelizmente, eu, por ser humano, falho, pecador, aprendendo ainda sobre Deus, às vezes eu reclamo muito. E eu peço muito, eu estou pedindo a Deus para que eu mude isso, para agradecer mais e reclamar bem menos, porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus, irmãos, ele tem um chamado para cada um. E o seu chamado pode ser esse. Às vezes você hoje veio aqui, ouviu essa palavra e Deus tocou no seu coração de você chegar mais tarde na sua casa e enviar uma mensagem para algum irmão.
enviar uma mensagem, às vezes, para o seu patrão, aquele patrão que te persegue, assim, olha, Jesus te ama, Jesus está com você. E talvez seja esse o seu chamado hoje. Às vezes pode ser isso, às vezes pode ser, o seu chamado pode ser amanhã, de você dentro do ônibus, ou no trânsito, ou às vezes na escola, de virar para o seu professor, de virar para um colega de sala e falar assim, olha, Jesus te ama. Jesus, independente da sua situação, Ele te ama. Amém? Amém. E vou deixar aqui mais uma palavra. Estou encerrando. Livro de Mateus. Amém. Mateus capítulo 20. Alguns dos irmãos sabem qual foi o maior chamado que teve aqui na terra? Se vocês lerem de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver que existe vários homens e várias mulheres cheios do poder de Deus, cheio de chamado, mas o maior chamado de todos é justamente desse homem, o nosso libertador, Jesus. Ele teve o maior chamado e o chamado mais doloroso de toda a história. Não existe até hoje nenhum homem, nenhuma mulher que teve um chamado maior do que a dele. E ele poderia ter negado esse chamado. Ele não iria deixar de ser filho de Deus se ele tivesse dito que não. Mas o amor dele por nós, que não merecemos, que a gente não mereceu e ainda não merece, foi tão grande que ele disse sim. Ele disse sim para esse chamado e graças a esse chamado nós estamos aqui hoje. Mateus capítulo 20, versículo 17. Isso. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoutem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Amém? Como eu disse, não existe até hoje, não existiu nenhum chamado maior do que o de Jesus. Quem de nós, sabendo que vai morrer, que vai ser humilhado, detalhe, morrer aos poucos, por qualquer pessoa que seja, a gente faria? Às vezes a gente pode falar assim, eu faria isso para um filho, eu faria isso pela minha mãe, eu faria isso pelo meu marido, pela minha esposa, mas será que na hora H mesmo a gente faria? Será que a gente teria essa coragem de sofrer tudo o que Jesus sofreu para salvar principalmente aqueles que nos rejeitam? Porque Jesus foi rejeitado, Ele foi rejeitado por todos nós. E será que hoje eu ou você daria a sua vida por aquele que não te aceita, por aquele que zomba de você? Jesus, ele não pensou nisso. Ele aceitou o chamado dele. E o chamado de Jesus foi tão lindo que ele já sabia que no terceiro dia ele seria ressuscitado. E a gente tem essa certeza também, irmãos. Deus, ele deixou isso para a gente, que se a gente passasse por todo o sofrimento
por tudo que de ruim, pelo simples fato de aceitar o nome dele, a gente também ressuscitaria no último dia. E a gente vai ressuscitar. Se a gente não cresce nisso, eu acredito que se a gente não acreditasse que a gente seria salvo, nenhum de nós estaria aqui. Quem de nós estaria dentro da igreja, deixando de fazer outras coisas lá fora, se não tivesse a certeza de que Deus vai nos salvar? É como você trabalhar o mês inteiro sem saber que vai receber. Quem se colocaria à disposição de uma empresa se não soubesse que no fim do mês o seu pagamento estaria na sua conta? Quem de nós trabalharia? Ninguém. Eu não trabalharia se eu soubesse, eu não tenho certeza que vou trabalhar mês que vem, então eu também não vou trabalhar. Se eu vou hoje na minha empresa, é porque eu creio, eu tenho a certeza de que no fim do mês o meu salário vai estar lá. E não é diferente na obra de Deus. Ninguém estaria fazendo a obra se não tivesse a certeza da salvação. Amém? Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. E queria deixar essa reflexão para os irmãos. Pergunte a Deus qual é o chamado de vocês amanhã. Hoje vocês daqui a pouco estão todos indo para casa, vão jantar, escovar os dentes, deitar e dormir. Mas amanhã é um novo dia, amanhã é um novo chamado, amanhã é uma nova obra para Deus. Agora a gente vai simplesmente repousar. Quando a gente deita, a gente se desliga e Deus é quem cuida. A gente não tem condições de fazer a obra de Deus enquanto a gente está dormindo. Mas quando a gente acordar, Deus nos dá um novo chamado. Tente entender se Deus não colocou o seu chamado no portão da sua casa quando você sair amanhã para o trabalho. Pergunte a Deus se o seu chamado amanhã não está dentro do ônibus ou se está na empresa. Pergunte a Deus. O seu chamado, ele é todos os dias. E todos os dias pode ser um chamado diferente. O seu chamado não está simplesmente aqui dentro dessas quatro paredes, mas o seu chamado está lá fora. Então, vamos perguntar isso para Deus todos os dias, correr atrás do nosso chamado. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Qual o seu chamado? Qual a sua missão?